De dia, mais um craque da seleção brasileira do rádio, todos os dias no YouTube, 7h30 da manhã, 4 da tarde. Didi está por ali com conteúdo valioso para você. E todos os dias ele passa por aqui também. Fala, meu rei! Pois é, meus amigos. O chanceler Mauro Vieira está indo para o Canadá para a reunião do G7, que são os países mais ricos do mundo, né? Os 7 países mais ricos do mundo. Óbvio que o Brasil não está nessa lista, mas o Brasil é um país convidado. E a expectativa é que Mauro Vieira, pelo menos é a expectativa do Mauro Vieira, que ele se encontre com Marco Rubio. Até o momento, não tem absolutamente nada confirmado de que essa reunião bilateral acontecerá. Como todo mundo sabe, o presidente Lula, nos últimos dias, tem dado declarações e indiretas para o presidente Donald Trump, e é óbvio que essas indiretas, essas críticas contundentes caem nos ouvidos do próprio Donald Trump e também do Marco Rubio, que não devem estar nada satisfeitos de, no meio de uma possível negociação, ver o presidente de um país fustigando o presidente Trump. Então, talvez isso explique esse esfriamento, né, da química que supostamente aconteceu entre os dois. Ontem eu fiz uma live sobre o tema de Lula ficar criticando os Estados Unidos e o título da minha live foi Guerra Química, porque eu acho que é isso que se trata. Essa conversa fiada de que aconteceu uma química, que tudo iria correr maravilhosamente bem entre os dois a partir de então, não passa de narrativa da imprensa comprada a peso de ouro para tentar ver se cola. Mas a realidade é dura e é completamente diferente. Até o momento, não houve a tão sonhada próxima reunião, que é sempre assim, é a próxima, é a próxima, é a próxima. Não houve essa tão sonhada reunião aonde se começaria a discutir os assuntos. Quer minha opinião? Não vai ser no G7. Eu não estou nem dizendo que eles não vão se encontrar. Muito provavelmente até se encontrem o Marco Rubio e o Mauro Vieira lá no Canadá. Mas o ponto não é esse. O ponto é que numa reunião tão importante, com tantos outros problemas para o Marco Rubio resolver, será que mesmo que se ele se encontrasse com o Mauro Vieira por meia hora, 40 minutos, 1 hora, conseguiria dar tempo suficiente para discutir as tarifas do Brasil e também os interesses do Brasil, que a gente sabe que são escusos, como, por exemplo, devolver os vistos para os ministros, tirar a Magnitsky e tirar o tarifaço. E a gente sabe que os interesses dos americanos, claro, eles têm interesses em terras raras, eles têm interesses em aviões da Embraer, eles têm alguns interesses, mas também os interesses políticos sobre a ditadura do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes e também, evidentemente, o presidente Bolsonaro. Então, são desejos, são demandas antagônicas que brigam entre si. Não deveriam, né? Porque o Brasil não deveria nem estar nessa ditadura. Então, o ponto são tantos interesses distintos dos países que muito provavelmente 1 hora, meia hora, 40 minutos não vão conseguir resolver essas diferenças, evidentemente. E outra, ali não é o lugar para conversar com Marco Rubio. Para tentar amenizar a situação, deveria ser uma reunião em Washington, aonde a equipe inteira do Marco Rubio estaria lá, né, do presidente Trump, na verdade. A equipe inteira do Brasil deveria estar lá, tipo Haddad, Alckmin, etc e tal, para aí sim tentar resolver. Mas, na verdade, quem deveria ir é Alexandre de Moraes, porque quem manda no Brasil é ele. Obviamente que ele não pode, porque ele não tem mais visto. Inclusive, ele é magnetizado, então não pode nem botar o pé nos Estados Unidos. Mas, enfim, dizem que talvez aconteça essa reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o Marco Rubio. Como eu disse, pode ser que evidentemente não dê nada por causa de tempo ou por interesse dos americanos. Isso se a reunião acontecer, coisa que também pode ser que não aconteça. Enfim, meus amigos, é isso.
O Brasil desesperado aí, tentando catar alguma migalha em alguma reunião colateral, porque a reunião é do G7, e aí está tentando ver ali se consegue de algum modo chamar a atenção do Marco Rubio para ter 10 minutinhos, 15, 20, uma hora que seja de reunião. E como eu disse, o tempo é escasso, não tem como resolver absolutamente nada durante esse tempo. Mas o Mauro Vieira vai tentar. Detalhe, o Mauro Vieira sai diretamente da Colômbia, da reunião dos países do CELAC, para o Canadá, aonde talvez se encontre lá com os ministros, que de fato, com o Marco Rubio. De fato, existe uma reunião no G7 de todos os chanceleres desses países. E como a gente sabe, o Marco Rubio é o chanceler dos Estados Unidos. Porém, essa reunião dos chanceleres não significa dizer que seria uma reunião onde se trataria de temas brasileiros. Claro que não. É uma reunião com os 7 chanceleres dos países mais ricos e também dos países convidados como o Brasil. Então, evidentemente, não cabe ali você tentar negociar algum tipo de tarifa ou o que quer que seja. É isso. Vamos aguardar. Teremos mais notícias durante o decorrer do dia hoje, se a reunião foi boa, se a reunião foi ruim, ou se de fato a reunião aconteceu. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no meu canal, Didi Red Pill. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui.